Bom dia, pessoal, tudo bom? Sou eu mais uma vez aqui, Mariano Soutis, gravando vídeos sobre uma história oculta ou sobre situações não tão comentadas de algumas pessoas. Hoje eu sou escritor, né, autor de livros, né, sobre filosofia, sociologia, história, né, parapsicologia, eu tenho livros de outros assuntos aí também. Hoje vamos comentar um livro aqui, até eu estou começando a ler, eu vou comentar a biografia que eu fiz do Carl Gustav Jung, olha o livro, Jung o Místico. Né? Antes de a gente querer sugerir, tem muita coisa, Gary Lachman, né? Então, assim, história oculta sobre Jung, né? A gente já sabe muita coisa, eu vou até ler uma pequena biografia do Jung que eu escrevi no meu site ali, né? marianosoutis.prosaverso.net, e a gente vai comentando alguma coisa desse Jung, né? Discípulo de Freud, ligado à psicanálise, que entrou para o misticismo, entrou para um ocultismo, e acabou na época sendo um pouco cancelado, hein? Mas está muito famoso pela psicologia transpessoal, né? Jung nasceu em 26 de julho de 1875 em Kesvel, Suíça, filho do reverendo Paul Jung, pastor protestante também de família de pastores protestantes, né? E da mãe Emily Preiswerk, né? Filha de um sionista estudioso do hebraico e que também era vigário e chefe da paróquia protestante reformada. Sendo Carl, né, o Jung, o segundo filho, vindo após a ele o irmão Paul, que falece após nascer, e 9 anos mais tarde vem a sua irmã, né, Gertrude, mais nova, né, com a qual não teve grande relacionamento. Seus pais eram distantes em relacionamento afetivo, e ele descreve sua mãe como uma boa cozinheira, obesa, autoritária e sem atrativos. O seu avô materno acreditava em espíritos e deixava uma cadeira para que o espírito da ex-esposa sentasse, né? E provavelmente era médium, né? E sua mãe também tinha dotes mediúnicos, entrando em transe e se comunicando com espíritos. Veja o misticismo de Jung quando ele já tem de família, ó, essa mediunidade, né? Então não é uma situação assim, ó, o livro vermelho mostrou uma crise do Jung, né? Alucinações, esquizofrenia, ou sei lá o que a gente pode dizer, né? Dizem que Jung já era genial e tímido desde criança, e amigo de infância de Albert Oeri relatou que ele ficava com jogos e ignorava os outros, brincando com uma espécie de um boliche. Jung estudou assim medicina na Basileia, exercendo a psiquiatria na clínica psiquiátrica da Universidade de Zurique. Depois foi para Paris, né, e fez o curso de psicopatologia com Pierre Janet, retornando a Zurique. Em 1905 foi nomeado professor livre de psiquiatria. Em 1907 conhece Freud, aí que vem a mudança, né? Com quem tem ampla troca e colaboração. Foi redator da Jartbuch Psychopathologische Forschung, né? Forschung. Depois se separa de Freud, né? A gente viu aquela encrenca e lança seu próprio modelo, a que chama de psicologia analítica ou complexa. A gente sabe, né, pessoal? Desculpa. O Freud muito na teoria da sexualidade. E Jung deu um pouco afastada disso, né? Foi mais para uma teoria um pouco analítica ali, como diz, né? Então, Jung depois se separa de Freud, e Jung sabia a importância do tema sexual, mas não dava tanta importância quando Freud é o tema. Em 1933 a 42 foi professor da Politécnica de Zurique. Jung foi professor também, né? Muda seu nome para Carl, a fim de ficar mais próximo do avô, que era ligado a escritores famosos e artistas, e que tinha muitas aventuras e inclinação mística. Seu avô era reitor da universidade, seu avô era primeiramente católico, né? Depois convertido ao protestantismo e ainda maçom. Né? Então, o avô do Jung já era maçom. Ó. Né? Uma boa notícia aí para o nosso amigo Marlanf, né? Que está fazendo vários vídeos sobre Jung. Então, a mística de Jung ela vem de família, ó, mediunidade, maçonaria, né? E muito mais coisa. Como lembra Machense, seu avô era maçom entusiasta e grão-mestre da loja suíça. E ao lamentar que seu avô tenha provavelmente trazido uma modificação particular aos elementos do brasão de sua família, que tinha uma fênix com um animal heráutico, ele insiste no histórico dos Rosa Cruz, e principalmente da Rosa e na Cruz, que representam a problemática dos contrastes rosa-crucianistas, per crucian rosam, o cristão e o dionisíaco, cruz e o cacho de uva sendo os símbolos do espírito celeste e do espírito quitoniano. Né? O nome do livro aqui que eu citei, do Machense, é Jung e a Aurora da Maçonaria. Então, Jung dizia que seu avô era demais alquimista, né? Seu pai também era maçom.
Fato que é em uma lista maçônica, Jung também é maçom. Essa lista maçônica é questionável, né? Mas Jung se interessava pelo ocultismo, inclusive escreveu uma obra sobre Paracelso, chamada Paracélsica. Olha, o grande Rosa Cruz, né, pessoal? Paracelso, o alquimista aí, sendo personagem ou de um livro do próprio Jung. Né? Então a mística do Jung, ela entra em muitos fatores, né? Olha que interessante. Na verdade, a alquimia é a matéria principal do pensamento do Jung. Ela tem alquimia ali em várias situações, no livro vermelho, no livro negro, né, que entrou dentro do livro vermelho também, né? Então, o livro vermelho relatou desenhos de demônios, fala de conversas com divindades, representa incesto, submundo, entre outras coisas curiosas. Jung lia as obras do místico Swedenborg e do R.S. Mead, né, o teósofo ali, né? E Swedenborg tem um rito da maçonaria também, né? E aí a gnose e teosofia. Então, Jung tem muita citação de gnose e filosofia, né? Essa biografia dele, né, pessoal? Né? Então, quando a gente fala de Jung, né, a gente percebe essa riqueza de influências mesmo. A gente não pode isolar ele só pela psicologia ou psiquiatria. O Freud também tem aquela questão da manipulação mental, o Instituto Tavistock, né, que nosso amigo Marlan citou. E é bem certo, o Instituto Tavistock não é para curar pessoas, pessoal, é para manipular, né? Essa psicologia ou psiquiatria do Jung muito foi criada para manipulação e não tanto para cura, né? Manipulação mental de pessoas, de grupos, de sociedades, de controle mental, né? E depois vem o experimento militar MK Ultra, né? Então tem essa Tavistock, tem o MK Ultra da CIA, né? Então a psicologia ela entra nesse caminho aí, né? Então ganha um certo colorido aí toda essa referência. E quando chega um livro desse aqui, né, o Jung o Místico, que mostra ele como um guru, ele sendo seguido de uma forma não científica. Não é científico, que o Jung na época se tornou um guru, né, uma espécie de guia espiritual, né? E isso muda muito. Freud já ficou com o pé atrás. Freud falou: não, nós somos médicos, não somos gurus, não somos. Hoje tem influencers ou, né, criadores de seitas e essas coisas todas que tem por aí. E muito parece que sim, a transpessoal ela entra já num campo um pouco diferente, né? E o próprio livro vermelho também entra num campo diferente. Então, Jung envolvido com o ocultismo e alguns dos seus discípulos tendo relações ali com Gurdjieff e outros, né? Então a gente vê assim esse misticismo, esses grupos esotéricos, né? Muito admiradores do Jung. Aí ele escreve um livro chamado Sete Cartas aos Mortos, né? Que é um livro gnóstico, né? Então tem várias situações de gnose, de teosofia, um certo misticismo meio velado ou não tão velado em Jung, né? Então aí Freud já fica com o pé atrás, né? Na época e os freudianos também. Então assim, a psicologia, a psicanálise e várias situações elas se transformam aí, né? Muito com esse Jung, né? Ele vai além da ciência, né? Então, da relação com o Swedenborg, com o Mead, até no livro, mas eu, no próximo vídeo, pessoal, né, até citando Crowley aqui, Israel Regard, né, tem muita coisa de ocultismo, que a gente faz umas citações, comenta mais em separado, até para o vídeo não se desviar muito hoje. Hoje foi mais essa biografia que eu mesmo escrevi, essa influência, vamos dizer, maçônica, mediúnica, espírita, ó, no nosso querido Jung, tem muita coisa aí, né, então ele é um personagem, uma pessoa histórica muito importante, né? Eu comparo ele meio como se fosse o Niels Bohr, né, com Einstein. Né? O Einstein é uma coisa, o Niels Bohr saiu meio fora daquela casinha, né? Colocou ali a quântica e tudo mais. E o Einstein falava, mas não é bem assim, né? O Niels Bohr falava, não, pode ser tanto que pode como não pode, tudo é relativo ali, né? E o Einstein já ficava mais conservador. Aqui o Freud, não tão conservador, ficou mais na sexualidade. Mas ambos tiveram bons trabalhos psicanalíticos, né, da psicologia ou psiquiatria, né? Então não dá para falar nem que Freud não fez nada, pois as histéricas a gente viu um bom resultado, né? Pelo menos ele conseguiu algum tratamento para elas, um começo de tratamento. E o Jung também, a análise dos sonhos deles é mais interessante, né, do Jung. Acho que o Freud fica muito na sexualidade e a relação com o pai, né, o complexo de Édipo,
né? Que tem até aquele caso demoníaco, não sei o que o cara sonha com o pai, um demônio, e o demônio representa o pai, né? Um conflito dele com o pai. Isso em Freud. E as histéricas também, uma pequena experiência que não foi bem, vamos dizer, desenvolvida lá, né? Das mulheres, no caso da época, aquela coisa assim, meio conservadora e tudo mais, e teve um momento que era isso mesmo, né? O Freud acho que bateu bem na tecla mesmo naquela época. Hoje não teria muito a ver. E é usado ainda freudismo, pessoal. Ah, não se usa mais Freud, usa sim. Eu já vi terapeuta aí fazer uma análise bem freudiana em criança, imagine, um comentário aí de uma pessoa. E achei bem estranho assim, esse tipo de análise ainda existe, hein? Gente que segue o Freud e que usa ele. Né? Essa coisa que não se usa mais Freud na psicologia, isso aí é muito pelo contrário. A psicologia, o Freud é meio que um deus ainda. Né? Então, entrando nesses bancos acadêmicos, é que nem Marx na sociologia, ciências sociais e outras coisas. Né? Então, esses autores são muito fortes, esses judeus, no caso aí, né? Ainda tem sionismo ali na biografia dele, né? Então, o Jung tem muita coisa, né? E o alfinetado do nosso amigo Barlanf, né? Então, sionismo, maçons, médiums, relação com Swedenborg, citando ele, falando desse médico, que é teósofo, a teosofia, ó, muita coisa em Jung, né? Que não passa despercebida essa biografia. Né? Então é muita coisa. Protestantes, né? Que, beleza, Alemanha, né? Não tem como não ser protestante, ele, né? Luterano, que seja. Né? Então tem muita coisa que vai se cruzando aí. Né? Então, o Jung ele vai muito além do próprio Jung, vai muito além da própria teoria mais aí psicanalítica, psicológica, ou essas práticas dele mais de estudo, né? Isso aqui vai muito além. Então a biografia dele diz muito sobre ele, a família dele diz muito sobre ele, né? E a influência do Freud também, por mais que ele rompe com o Freud, ainda tem essa influência. Né? Diz que na prática o Jung se comportava, né? Ele tinha uma vida bem livre e tudo mais. Né? Teve até um grupo aqui, acho que de nudismo, umas coisas meio de progressistas aqui na época, né? Tradicionais ou sei lá, meio folclóricas ligadas ao Jung, né? Que tinha o Rudolf Steiner envolvido, então Rosa Cruzes envolvidos, ó, né? Então o Rudolf Steiner meio envolvido com o grupo do Jung ali, né? Então, grupos que traziam esses místicos ocultistas para si, né? Além do Swedenborg que a gente citou. Né? Então tem muita coisa aqui em Jung que vai longe, né? Provavelmente é o ocultismo moderno, todo mundo usa ele, né? Então, assim, é um autor meio de referência já, né? As Sete Cartas aos Mortos eu vi na época já, isso bem quando eu comecei a estudar esoterismo, lá no ano 2000, 2000 e pouco. E eu já li esse texto na época, né? Então, assim, um dos primeiros contatos que eu tive com o Jung foi as Sete Cartas aos Mortos. Né? O livro vermelho e tal foi uma coisa muito mais recente agora que eu entrei em contato, né? Então, essas visões meio místicas, clarividência do Jung já entra para a parapsicologia, ó, mediunidade, né? Então, o Jung ele sai fora daquela psicologia, psicanálise mais tradicional. Não que não usasse, né? Tem um caso dele até, ele tratando uma menina lá que tinha uma vida meio, vamos dizer, imoral, né? Ele trata essa menina, essa mulher lá e aconselha ela a mudar de comportamento, ser mais conservadora. Então tem terapias ou pacientes que ele relata nos livros que seguem um padrão também, assim, envolvendo sexualidade também, né? Essa vida imoral dessa menina. Então ele tem a influência de Freud, sim, ainda. Manteve na prática, né? Talvez usava as técnicas. A hipnose também, a associação livre, essas ideias, isso aí todo mundo era ferramenta. Provavelmente ele usava da mesma forma, né? Só que com uma leitura um pouco diferente do Freud. Mas não acredito que ele anulou assim, essa influência e trabalhava de uma forma totalmente diferente. Não, acho que ele foi adaptando, foi modificando, foi entrando nesse ocultismo, foi essa mística, né? E aí virou uma ferramenta interessante, né? Mas na parte 2 a gente fala, pessoal, daí eu gravo uma parte 2 sobre esse nosso querido autor. E a minha biografia tá ali, é só ler, né? Jung lá no marianosoltis.prosiverso.net, né? Tá a minha biografia, tem do Freud também. Essa origem judaica do Freud e tudo mais, eu também falo, né? Então, situação. Interpretação dos sonhos, eu esqueci de falar no vídeo sobre sonhos. Pessoal, os rabinos sempre tiveram a interpretação dos sonhos, tá? No Talmud. Tem um livro só sobre interpretação dos sonhos que reuniu esses textos do Talmud.
tem um nome agora em hebraico diferente. A família do Freud, acho que era de rabinos, né? Então eles interpretavam sonhos a vida toda. Então não é uma coisa assim que, Freud de repente começou a interpretar sonhos. E o Jung seguiu a linha aqui, né? Não, não é assim. Né? Isso aí tem uma tradição de família. Né? É que nem Nietzsche com tradição de pastores protestantes. Né? O Nietzsche rompeu com o cristianismo, fez aquelas besteiras, mas ele sabia tudo do cristianismo. Ele foi criado numa família de 12 gerações de pastores, né? De cristãos. E aqui a mística do Jung, isso tudo tem um início aí. Né? Essa família dele que a gente contou aí mostrou bem como é que funciona. Né? Então, e o Freud com os rabinos. Né? Então, assim, até tem um texto que fala, acho que Rabino Freud, né? Então, assim, essas coisas aí existem, né? O ritual fúnebre do Freud foi um ritual judaico, né? Então, e pediu, acho, perdão a Deus e tudo mais, né? Muitos filósofos, pessoal, pediram perdão e se arrependeram antes de morrer, né? É uma história também que fica para um outro vídeo, onde a gente fala disso. Cientistas e entre aspas, ateus, né? Que não, são ateus, Freud é ateu. Aí quando falece, ele mesmo pede para o Senhor e Deus e tudo mais. Ou comemorava as festas judaicas, né? Tem até um filme, Nietzsche, Dias que Nietzsche Chorou. Aí tem o Breuer, né, que seria, acho que o mestre lá do Freud, numa refeição judaica, uma festa judaica, né, comemorando isso. Então, eu acredito que Freud também participava disso. Então, esse ateísmo aí é meio assim, ateísta de... ateu graças a Deus, né? Parece que isso aí existe bastante na filosofia, ou na psicologia, na ciência, né? Tá bom, pessoal? Então, Jung, essa é a parte 1. Nós vamos, na parte 2, a gente já traz trechos desse livro aqui, né? E do Jung e a maçonaria ali. E a gente vai lendo de alguns trechos e pensando o que esses caras. Por que ele era místico, né? Será que ele só, de repente, assim, eu virei místico, rompi com Freud e me transformei? Não, a família dele prova toda aí que tem muita coisa, né? A mediunidade, maçonaria, rosacrucianismo, Steiner, Swedenborg, Med e tantos autores aí que influenciaram, ou influenciou, ou tem contato, ou leu. Escreveu sobre Paracelso, né? Imagine. Rosa Cruzes, né? Então aí o Freud, o Jung, no caso, é muito mais ligado a todas essas linhas do que a ciência, psicologia, ou o que seja, né? Ou a própria medicina. Né? A medicina, sim, era o seu trabalho e tudo mais, que na época era medicina, era médico, né? Não é que nem hoje que nós temos psicólogo, médico. Mas a prova está aí. Né? Documentos, biografias, textos, né? Relatos, o próprio livro dele. Então, muita coisa aí que vai trabalhar. A análise dos sonhos também dele é um pouco diferente, né? Vai mais para o simbólico. E assim vai. Ou traduz para o signo, né? Que nem o amigo falou. Então, tudo isso é muito importante. Né? Tudo isso revela muito de nós, assim, essa análise dos sonhos, que eu separei em 5 tipos ali, né? Gostei do elogio do amigo Marlanf, e foi a intenção essa mesmo, explicar um pouco melhor. Não que eu saiba mais ou menos, na verdade é um complemento ao conhecimento. Né? A gente está fazendo aqui os vídeos de uma forma um pouco humilde aí, só para complementar o amigo, ou algum detalhe às vezes que fica. Né? Os meus vídeos um pouco mais curtos aqui do nosso amigo Marlanf, muito mais trabalhados, né? Livros diferentes, né? E vai embora. Então, mas o interessante é que a gente complementa, né? Tudo isso tem informação para quem é aluno dele, ou futuros alunos meus, aí se acontecer um curso, a gente vai ver que tem muita coisa de informação. A gente vai trazer coisas que na academia não é ensinado, livros alternativos, história oculta, né? Coisas que geralmente não aparecem naquele material mais tradicional. Né? Minha biografia aqui, elas fogem muito disso. Minhas biografias, pessoal, eu estou fazendo até uma enciclopédia, né, de filósofos aí, 10 mil, 10 mil? 10 mil, acho que a gente tem já um número de filósofos, né? 2 mil, acho. E daí lá eu fiz algumas biografias, essas que estão no meu site, são o início disso. Né? Então, quando eu falo de Rousseau, Voltaire, eu falo do iluminismo, falo das sociedades secretas. Né? Aqui na psicologia é a mesma coisa. Né? A gente vai mostrando o que está por trás disso tudo. Né? Então, não tem nada de bobo. A gente fala do sionismo, a gente fala de movimentos econômicos, de interesses, essa formação familiar, classe média alta, mas são pessoas ricas, né, que estão no meio desse
desse campo todo, então são pessoas que têm são bem calçados, né? Que nem nós aí que escrevemos um livro, tentamos divulgar gratuitamente e gastamos dinheiro sem ter grande divulgação, né? Hoje é muito difícil para quem não tem dinheiro. Para quem tem dinheiro, tudo é possível, né? Aí tem várias formas de alavancar uma carreira. E esse Jung, o próprio Freud. Tem o livro Negro da Psicologia, né, que eu citei na outra. Então tem muita coisa estranha nesses autores. Então, assim, tem que ter certas ressalvas, né? Aí, será que não é um surto psicótico, esquizofrenia? Será que esses autores... Será que o cara é psicólogo, é médico, ele é totalmente isento, né? Nada a ver. Né? A gente vê que aí tem muita coisa por trás. Né? Então, assim, não somos ingênuos, né? E a psicologia americana e tal já vai para uma comportamental, já desenvolve uma coisa um pouco diferente. Acho que é mais prática, né? Tem um livro vermelho de psicologia que eu tenho ali, numa coleção, acho que não está aqui, está na minha outra biblioteca. E daí esse daí eu posso comentar no segundo vídeo também. Então tem influências outras aí do Jung. Né? Então a situação foi um pouco mais para pragmático nos Estados Unidos, mais comportamental, mais neurológico, mais tratando coisas mais práticas e direcionadas, né? Também ainda com a sexualidade muito forte, então os psicólogos depois, vamos pegar lá o Foucault, foi citado Foucault. Foucault tem um livro sobre sexualidade, né? E já falando de homossexual, que ele é homossexual, Foucault, né? Então já entra numa linha um pouco diferente. Né? Então vai desenvolver isso mais para a modernidade, esse Freud, o próprio Jung. Né? Então, e outros autores também. Melanie Klein, daí nas mulheres, né? A Simone de Beauvoir, né? A filósofa ali, a esposa do Sartre. Então tem muita coisa boa que vem para frente. Né? Então, essa psicologia, essa psicanálise, esses pensadores, né? Vêm lá do Egito Antigo, interpretação de sonhos, judeus, rabinos, Babilônia e tudo mais, e chega até aqui, muito além da interpretação de sonhos, né? E muito além de uma simples coisa esotérica ou iniciática, ou sei lá como é que isso começou. Fico mais aberto e mais para ciência. Então, ciência é método, hipótese. A ciência pode errar, né, pessoal? A ciência é uma coisa bem específica, né? Um pouco diferente, assim, do que aparece. Né? E esse livro aqui a gente trabalha mais, daí, né? Depois eu já selecionei umas partes aqui, mas a gente trabalha mais ele no segundo vídeo e no terceiro, e a gente vai pro livro lá sobre maçonaria e tudo mais. Então vou mostrar esse místico Jung um pouco diferente. Né? Vamos ver o que a gente descobre dele. Já algumas coisas na minha biografia já tá ali, né? O pai, avô, todo mundo ligado a esses movimentos. E Freud com os judeus. Né? Cada um tem uma situação bem interessante para a gente ligar com esses grupos secretos, história secreta, né? Tá bom, pessoal? Tenham ótima semana, né? Nós estamos começando e voltando ao trabalho semana que vem. Vou tirar umas férias ainda, mas eu volto. Né? Hoje já tem umas situações para fazer aí, então esse ano eu vou gravar mais vídeos, né? Se for possível, a gente grava junto com o professor Marlan Fei, né? Trocando nossos conhecimentos ao vivo. Se não for, eu faço assim alternado e a gente aprende, né? Mais do que ensina aqui, uma coisa um pouco mais dialética, né? E também faz esse adversário bem saudável, né? A gente não vai fazer uma situação provocadora, nem desrespeitosa, que o conhecimento é o que mais importa. E o questionamento. Eu, na verdade, quando eu fiz meus vídeos aqui, eu estou questionando, não é uma situação de contra, nem relativizar a opinião alheia. Não. A gente coloca aqui uma situação de aprender também. É Melquisedeque, ele comentou hoje, né? O meu texto Melquisedeque, que é histórico, tem comprovação, bem legal, né? Mas eu falei da mística do Melquisedeque, então não estava muito focado na histórica, mas eu acho um bom complemento. E a gente aprende, né? Todos aprendemos com todos aí, todos somos um, né, pessoal? Tá bom? Estejam com Deus aí, até a próxima reflexão. Valeu.